Enquanto algumas pessoas preferem sair para passear durante a luz do dia, outras veem mais vantagem em aproveitar a escuridão da noite. Afinal, nada melhor para espairecer a cabeça do que uma rua tranquila, sem pessoas nem carros passando e nenhuma poluição sonora para atrapalhar, aquele fluxo de pensamento. O grande problema são os perigos que podem cruzar o seu caminho durante a madrugada, como por exemplo um homem com um sorriso doentio no rosto te perseguindo de uma forma nada agradável. Ficou curioso, né? Mas antes de começar, já vai deixando seu gostei aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não faz parte da família e claro, se preparem família, porque hoje nós vamos falar sobre a terrível história do Smiling Man. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Há alguns anos atrás, um escritor anônimo resolveu compartilhar em um fórum uma história que tinha acontecido com ele, quando ele morava em uma cidade grande nos Estados Unidos. Por ser uma cidade grande e com muito movimento, barulho de carros, um monte de gente andando pra lá e pra cá, e todas essas coisas que muitos de vocês devem estar acostumados, ele tinha um certo hobby que para algumas pessoas julgavam até mesmo como um pouco estranho e arriscado. Ele gostava de sair de casa tarde da noite, quase de madrugada. O motivo por trás disso é que seu colega de quarto costumava dormir cedo e ele ficava super entediado e enxergava as caminhadas noturnas como um modo de relaxar e assim aproveitar aquele silêncio para voltar para casa e dormir. Incrivelmente, ele não tinha medo de nada nem ninguém nesse período. Afinal, ele fazia isso havia anos e nunca tinha acontecido nada de desagradável, até um certo dia. Bom, família, era uma quarta-feira, depois de 1h da madrugada mais ou menos, quando ele resolveu dar uma caminhada em um parque bem tranquilo que ficava ali pela vizinhança e sempre estava completamente vazio. Depois que já estava satisfeito de tanto andar, resolveu dobrar a esquina para voltar para o seu apartamento, quando de repente é surpreendido por uma presença super estranha. Era um homem alto de terno e gravata que apareceu na outra ponta da rua, a alguns metros de distância, de modo com que parecesse só a sua silhueta. Só que ele ficava dançando o tempo inteiro, algo parecido como uma valsa. E o pior de tudo, cada passo que ele dava parecia que estava indo na sua direção. O escritor resolveu simplesmente ignorar. Tô ficando arrepiado, família, tá bom? Pensando que se tratava de um cara bêbado, uma pessoa qualquer que tava passando pela rua, sei lá, meio sem noção do que tava fazendo. E ok. Só que o cara parecia se aproximar cada vez mais rápido, até que chegou a um ponto que ele não era mais somente uma silhueta, a muitos metros de distância. A essa altura do campeonato, ele já estava tão perto que já dava pra ver o que ele era claramente. E o resultado disso foi no mínimo assustador, família. Isso porque o cara tinha uma expressão facial praticamente congelada e um sorriso que é de orelha a orelha, tão aberto que, bom, chegava a ser até dramático. Seus olhos estavam completamente arregalados, sempre olhando para o céu, o que por si só já é uma coisa bem bizarra, porque a impressão que dava era de que quando ele resolvesse olhar nos olhos do escritor, alguma coisa bizarra ia acontecer. O cara parecia o próprio Coringa, família. Se você assemelhou a isso, bom, eu também, tá? Só que até mesmo mais bizarro, porque o modo como ele se movia na escuridão fazia parecer com que ele tivesse alguma coisa de sobrenatural. Que bom, depois da 1h já dá pra gente gelar os cucuretos, Então, quando ele viu que o cara estava chegando cada vez mais perto, resolveu tomar uma atitude, e apertar o passo. E mais ainda, atravessar a rua, porque isso é muito importante. Se você tá na direção... Desculpa quebrar o clima aqui, mas se você tá na direção, cara, que o cara tá vindo, atravessa a rua, pelo menos, Se ele fosse um cara qualquer que tava andando na brincadeira ou alguma coisa do tipo, ia se mancar e parar de seguir o outro, Mas quando o escritor conseguiu despregar o olho dele por questões de segundo para atravessar a rua, sentiu alguma coisa estranha depois ali do outro lado. Foi quando ele olhou para trás e o homem não estava mais dançando, e sim parado exatamente do outro lado da rua, em frente a ele, com um pé na calçada, como se qualquer momento fosse, sei lá, sair correndo na direção dele. E o sorriso, família, obviamente ele ainda tava ali, estampado no rosto. Como ele não era idiota de ficar ali parado, ele resolveu apertar o passo e ir andando em frente, mas sem despregar os olhos. Afinal de contas, se você tem um alvo, fica nele, cara. Porque, você já viu, o cara despregou os olhos ali e já deu pra ver que o bicho tem uns poderes. Só que de repente, do nada, ele perdeu o Smiling Man de vista. E quando percebeu o que tinha acontecido, já era tarde demais. Ele tinha atravessado a rua e agora estava parado, agachado alguns metros atrás dele. O problema foi que ele ficou tão chocado com a situação que só conseguiu ficar parado ali sem saber o que ia acontecer. E o homem saiu do seu estado parado e começou a dar passos muito longos em direção a ele na ponta do pé. Família, eu tô me arrepiando demais.
Você imagina se fosse com você, né? Até que chegou a um ponto que eles estavam de frente a frente e o escritor, completamente paralisado, resolveu perguntar o que ele queria, em um tom de raiva que o fizesse ir embora. Mas o medo só fez ele conseguir soltar um... O quê? É, porque, né, dá pra imaginar. Com um tom que deixava claro que ele estava sentindo um baita de um cagaço, família. Mas, surpreendentemente, o homem sorridente simplesmente se virou e começou a andar no sentido contrário, pra longe dele, finalmente voltando a dançar. O escritor obviamente se sentiu aliviado. Quando percebeu que ele estava longe o suficiente, se sentiu seguro para voltar a seguir seu caminho de volta para casa, né? O problema foi que esse alívio não durou muito tempo. Quando ele percebeu, a imagem do homem começou a ficar cada vez mais próxima. E quando se deu conta, ele não estava simplesmente andando em sua direção, e sim correndo, família. A única coisa que ele conseguiu fazer foi sair correndo igualmente disparado, né? Dessa vez para uma rua que tinha um pouco mais de iluminação e um carro do outro lado passando, fugindo do deserto total. Ainda bem, cara. E bom, pro alívio de todos isso funcionou e o cara parou de perseguir ele. Mas até hoje sua aparição permanece um mistério. Afinal, quem era o Smiley Man? Onde foi parar depois disso? E será que ele fez algumas outras vítimas? Essas questões permanecem simplesmente sem explicação. Porque depois disso o escritor nunca mais conseguiu sair sozinho à noite novamente. Dá pra gente entender o porquê, né? A memória assombrava, inclusive ele começou a ter pesadelos com o Smiley Man. E o mais bizarro de tudo é que apesar de ter um pontinho ali de creepypasta nessa história, segundo o autor, essa história é verdadeira. Ela foi publicada em uma seção específica de um fórum, que exige que todas as histórias publicadas ali sejam 100% reais. E os moderadores, inclusive, levam isso muito a sério, viu, família? Então... vem cá, você já viu um Smiley Man na sua frente? E bom, depois de ler essa história, um cineasta resolveu adaptar para uma curta-metragem, circulando no YouTube toda, com a permissão do ator, claro, né? A única exigência dele foi que o cara não tivesse nenhum retorno financeiro, para não ter ninguém se aproveitando desse momento bizarro que ele viveu. Ficando alguns minutos ali, né, sem saber se estava vivo, o que estava acontecendo. Família, imagina a experiência. O filme fez tanto sucesso que já tem mais de 11 milhões de visualizações, e conta até com um comentário do escritor que disse que a sensação é muito fiel ao que realmente aconteceu, exceto pelo final, já que na ficção o Smiley Man volta mesmo depois de ele correr pra rua mais movimentada e tal, enquanto na vida real ele não insistiu mais depois disso. Ainda bem, né, família? Mas aqui teve filme, teve confirmação do autor, teve de tudo pra dizer que isso é real. Você acredita que é real? Ou não? Mas então é isso, família, esse foi o vídeo sobre o Smiley Man. Comenta aqui embaixo se você já viveu alguma história parecida, porque isso é muito interessante mesmo de compartilhar. Não esquece de deixar o seu like e amanhã a gente se vê, viu? Tem vídeo todo dia aqui e eu garanto que o de amanhã é menos assustador. Vai por mim. Um abraço e até a próxima.